Olá, está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical, este que tem o objetivo de comentar as lições bíblicas. Quero lembrar que este programa é um órgão oficial do Departamento de Ensino do Campo em São José dos Pinhais, da Assembleia de Deus, esta presidida pelo muito digno presidente pastor Ival Teodoro da Silva. Nós estamos muito felizes com a sua audiência, queremos que continue conosco e estamos felizes também porque nós estamos começando essa programação em um novo formato. E esse novo formato, aqui nessa sala hoje, nós temos a presença de ilustres pastores e teólogos aqui, professores, e começamos aqui com o presbítero Davi Brizotti. A paz do Senhor, irmão Davi. Pastor, professor você, professor Fábio, professor Moisés. Maravilha. Contamos também com a presença do meu amigo e professor Moisés. A paz do Senhor, professor Moisés. A paz do Senhor, pastor Valci, paz do Senhor, presbítero Davi, e a paz do Senhor, pastor Fábio. Muito bem, também temos a presença do pastor Fábio. E além da sua saudação, ele dará continuidade a esta programação. A paz do Senhor, pastor Fábio. A paz do Senhor, pastor Evalcir, a paz do Senhor, presbítero irmão Davi Brizotti, a paz do Senhor, professor Moisés. Queremos agradecer o privilégio que temos de podermos hoje explanar a palavra de Deus, em específico, pastor, a lição de número 11, que tem sobre o título Sendo Cautelosos nas Opiniões. Lembrando que esta lição ela faz parte do segundo trimestre de 2022, com o título geral Os Valores do Reino de Deus. Queremos agradecer você, o carinho da audiência, e que você compartilhe este programa nas suas redes sociais, nos grupos, convide mais pessoas. Esperamos ser bênção também para os nossos professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Podemos dar início, pastor, e você? Sim, com certeza. Queridos, então vamos começar o nosso programa de hoje fazendo a leitura do texto áureo. Quero convidar o presbítero irmão Davi Brizotti para que faça a leitura do texto áureo da nossa lição. Bom, texto áureo. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6, versículo 36. Amém. Professor Moisés, faça para nós a leitura da verdade prática. Verdade prática. Quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Amém. Também temos 3 objetivos específicos que estaremos abordando no decorrer desta aula. Primeiro, compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro. Segundo, conscientizar de que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E terceiro, afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. Também queremos mencionar que a leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 6. Acompanhe a leitura da lição. Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 6. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Pastor, o primeiro tópico da nossa revista, nós estaremos abordando a respeito de não devemos julgar os outros, né? Nós temos aqui várias perguntas que podemos abordar, mas eu queria já de início perguntar aqui ao presbítero irmão Davi Brizotti, que estará sendo um dos comentaristas aqui desse programa, lembrando a você que compartilhe essa programação, divulgue nas suas redes sociais. Isso será muito importante e vai nos ajudar a levar esse programa a mais casas, mais lares e mais famílias, né? Davi, me diga uma coisa, por gentileza, né? Na questão aqui do primeiro tópico, onde nós vamos abordar, não devemos julgar os outros, né? Como podemos ou como devemos nos relacionar, né, com os outros? Nossa conduta
como cristão, né? Como a Bíblia nos orienta acerca desse aspecto, qual é a nossa posição no reino de Deus, como devemos nos relacionar, como a Bíblia nos orienta nessa questão do relacionamento com as pessoas. Bem, pastor Fábio, falaste muito bem a posição no reino. Se nós estamos numa posição no reino, somos servos. E nós temos que como embaixadores. E somos embaixadores do reino, somos embaixadores de Cristo. Certo? Em 1 Coríntios 11:1, Paulo ele instrui os coríntios a ser imitadores. Ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a nossa condução, o nosso exemplo é Cristo. O modo como ele falava, o modo que ele relacionava. Interessante que ele não fazia acepções de pessoas, né? Ele tinha um relacionamento interessante, ele tinha um relacionamento humanitário, filantrópico, era cuidadoso, era um relacionamento misericordioso. E o seu ministério ele foi marcado por misericórdia. Nós vemos isso lá já em Marcos capítulo 10, em versículos 46 a 52, um texto bem conhecido que é o cego de Jericó. O Senhor está saindo de Jericó e encontra ali o cego Bartimeu. Bartimeu, então, ouvindo que era a multidão junto com Jesus, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, primeiramente, ele reconhece Jesus como Messias e talvez ele já conhecia os próprios milagres do Senhor. Então ele começa a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele está dizendo para Jesus o seguinte: Senhor, se coloque em minha posição. Veja a minha aflição, veja a minha angústia. Seja empático comigo, olha como é a situação. Então tenha misericórdia de mim. Isso chamou a atenção de Jesus, né? Chamou a atenção de Jesus. E para me encerrar, meu querido irmão, o Senhor Jesus, ele fala sobre o amor, o seu relacionamento entre os irmãos, interessante, em Mateus 22:37, quando ele é questionado até por um escriba, um fariseu, dizendo qual que é o maior mandamento. E ele resume os 10 em 2, não é? Ele diz: olha, primeiramente, amarás o teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Interessante que ele parte para o versículo 39, de semelhante a esse. Ele compara o amar ao próximo semelhantemente a amar a Deus. Certo? João, primeira epístola de João 4:21, para encerrar. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama o seu próximo. Amém. Então a gente pode ver aqui que no caso de Jesus, é lógico que a lição está abordando a questão do Sermão do Monte, onde Jesus ele ensinou a respeito desse julgamento ao próximo. Mas a gente vê que Jesus ele não fazia acepção de pessoas, né? Então, sim, é um dos pontos que a gente pode ver. Jesus ele usava de misericórdia. No entanto, ele nos ensinou e nos ensina até hoje a sermos misericordiosos, né? Mas, pastor Evalcir, aproveitando a oportunidade, essa questão de o julgamento, no caso, o julgamento ele faz parte do nosso caráter, né? Essa questão de podemos julgar alguém assim livremente, a gente está apto para poder julgar, para exercer essa questão de julgamento? Pastor Fábio, é interessante na sua pergunta, e você coloca alguns pontos que é importante da gente elucidar aqueles que estão nos assistindo, clarear, né? Faz parte do nosso caráter o julgamento, e faz mesmo. E se podemos julgar livremente, né? E é interessante pensar que não cabe a nós nenhum tipo de julgamento. Quando fazemos isso, pastor Fábio, a gente se coloca na posição que não compete a nós. Por quê? Porque somos imperfeitos e falhos. Essa é a grande verdade, né? Verdade. Então, quando a gente começa a desenvolver essa ideia de julgar livremente, de avaliar, é importante pensar no que a Bíblia vai dizer, né? O que a Bíblia vai relatar. E eu destaquei aqui um texto bíblico no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6. É interessante olhar para essa situação do capítulo 6, versículo 43 e 44, que vai dizer assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não compete a mim, não compete ao ser humano julgar, porém as minhas atitudes, elas vão me julgar por si só. A árvore é conhecida pelos seus próprios frutos.
o Senhor não deixou a gente na posição de juiz, Exato. no caso, né? A gente pegar até a própria passagem da ceia, que nós utilizamos aqui nos nossos cultos, na celebração da ceia, o Senhor vai dizer através de Paulo, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas a gente tem, na natureza humana, a gente está falando de uma natureza humana, não uma natureza divina. Na natureza humana a gente tem aquela questão de estar apontando, a gente gosta de apontar, mas é algo que Jesus não ensinou para nós, né? Não faz parte do nosso caráter. Mas eu queria aqui aproveitar a oportunidade, o professor Moisés também que está conosco, participando, e eu espero que esse programa possa estar sendo de grande valia para os nossos professores, superintendentes. Esse é o nosso intuito, né? Trazer conhecimento, ou um pouco de conhecimento para você que é professor e aluno da escola dominical. Professor Moisés, na questão aqui, como Jesus ele define a questão do julgamento, né? Como que eu observo, eu julgo, até cito aqui, e eu queria que o senhor comentasse, a posição do Senhor em Lucas 6,37. Qual é a definição do Senhor Jesus acerca do julgamento? Amém. Pastor Fábio, tanto o registro de Mateus como o registro de Lucas, no que diz respeito ao Sermão do Monte, Jesus reprova todas as atitudes e práticas dos religiosos da sua época. E dentre essas práticas, pastor, a gente pode destacar 4 delas. A gente sabe que são muitas, mas eu quero só destacar 4, que são a prática do dar esmola, a prática da oração, a prática do jejum e, em foco, a prática do julgamento. Nessas 4 práticas religiosas que nós citamos, a gente vê algo em comum no texto em foco, né, e no Sermão do Monte, que é justamente um advérbio de negação usado pelo próprio Jesus nessas práticas religiosas desenvolvidas pelos hipócritas religiosos, que é não. Este é um advérbio de negação quando ele faz referência à esmola, à oração, ao jejum. Ele diz, não façam como os hipócritas. E no tocante à prática do julgamento, que também era uma prática desenvolvida pelos religiosos da época de Jesus, só que eles faziam de uma forma incautelosa, insensata, impiedosa e também hipócrita. Então, a gente observa que este mesmo advérbio de negação que Jesus usou para as práticas citadas, que eu acabei de falar, Jesus também usa para o que nós estamos estudando, que é no capítulo 7 e também no capítulo 6 do Evangelho de São Lucas. Ele diz o seguinte, não julgueis. E no Evangelho de Lucas, ele ainda é mais enfático quando diz, não condeneis, nem julgueis e nem condeneis. O que Jesus nos ensina, através dessa prática de julgamento, é que os súditos do reino não devem proceder como os religiosos da época, que faziam de forma completamente indecente, de uma forma hipócrita. E Jesus ensina, se você quer fazer um julgamento, você tem que observar 3 fundamentos dentro deste ensinamento de Jesus, que são eles. O fundamento da consciência, que ele disse, se você julgar de uma forma hipócrita, você tem que ter em mente que você também pode receber com a mesma moeda. Se julgar, se condenar, se medir, você também vai colher o fruto dessa semeadura. E ele fala também no registro de Mateus, no versículo de número 3, que no registro de Mateus, né, capítulo 7, versículo 3, ele fala que para se fazer
o julgamento dessa natureza, é preciso que nós tenhamos um exame introspectivo. Fazer um exame introspectivo. Ele diz: e por que reparas tu no agueiro do olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? E para terminar, a gente observa o terceiro e último, que é fazermos um exame de consciência e também fugirmos da hipocrisia. Isso está no registro do versículo 5, que diz: hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho e cuidarás em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Amém, pastor. A gente vê Jesus aqui, ele é enfático, né? Ou ele é incisivo quando ele diz: não julgueis. Verdade. E não sereis julgados, né? Não condeneis e não sereis condenados. Então é uma orientação do Senhor. Eu acho que para a gente poder entender isso, a gente precisa compreender a palavra de Deus, né? E como eu falei no começo, pastor, eu acho que cabe muito nesse nosso contexto, ou nesse posicionamento que a gente teve aqui, essa palavra misericórdia, né? E a palavra cautela. Mas eu queria deixar aqui para nós debatermos mais alguns assuntos no próximo bloco. Nós vamos então para um rápido intervalo, não saia daí, e nós já voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Prepare-se. Você vai viver os dias mais lindos e inesquecíveis de sua vida. Prepare-se para conhecer os lugares, andar nas ruas, sentir o aroma, o clima, sentir o seu coração bater mais forte, pois você vai caminhar no mesmo local em que o nosso Senhor andou. Vem aí, Caravana Egito e Israel, sob a liderança do pastor Ival Teodoro. Você vai se emocionar junto com a gente, visitando esses lugares históricos. Museu do Cairo, um dos mais importantes do Egito. As famosas pirâmides, a Esfinge e muito mais. Vamos subir ao Monte Sinai, onde Moisés falou com Deus face a face. E ainda, Mar Vermelho, Mar Morto, Jericó, Tiberíades, Cesareia Marítima e Belém. E o seu coração vai bater mais forte quando estivermos entrando em Jerusalém. Visitaremos o Monte das Oliveiras, com vista panorâmica da Cidade Santa. Entre outros lugares maravilhosos que, com certeza, jamais sairão de sua mente. Caravana Egito e Israel. A viagem dos seus sonhos já foi marcada. Maio de 2023. Pagamento facilitado. Informações e reservas. Pastor Bruno Aristich, 41999769617. Adriane Navarro, 11-97797-6149. Realização Montanatur. A nossa clínica odontológica Sorridelli tem o prazer de cuidar da saúde bucal dos nossos pacientes, sempre com muito amor, carinho e dedicação, levando em conta a individualidade de cada um. E essa é a razão de nos despertarmos a cada manhã para mais um dia de trabalho, sempre com o compromisso de servir o próximo, devolvendo motivos para um sorriso feliz. Meus queridos irmãos, estamos hoje estudando no seu programa Escola Bíblica Dominical a lição de número 11, que tem por título Sendo Cautelosos nas Opiniões, né? Já abordamos aqui o primeiro bloco do nosso programa. Queremos pedir a você que continue conosco, acompanhando a nossa programação, compartilhe este programa nas suas redes sociais,
estará também disponível no YouTube esse programa, para que possa ser bênção, né, na sua casa, na sua família e nas nossas igrejas que tem escola bíblica dominical. Voltando então à lição, presbítero irmão Davi, nós estamos aqui falando hoje sobre sendo cautelosos nas nossas opiniões, né? E o tema central dessa revista fala sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E eu queria fazer uma pergunta para você, a seguinte: o que pode acontecer quando emitimos julgamentos, né? Principalmente quando esses são precipitados, né? E esses são precipitados, quem sabe às vezes infundados, ou até mesmo sem cautela. Em que posição a gente fica quando a gente emite esses pré-julgamentos? Bom, pastor Fábio, nós vemos em Mateus 7, como bem colocado pelo mestre irmão Moisés, que ele estava se direcionando aos fariseus e escribas, os hipócritas, os falsos religiosos da época, né? O fariseu, ele se escondia atrás da santidade, uma falsa santidade, né? Interessante que ele comenta, até o comentarista aqui, ele fala sobre a questão, quando Natan se chega diante de Davi, lá em 2 Samuel capítulo 12. Davi, o fariseu não era alguém que não tinha conhecimento, era alguém estudado, né? Nós estamos falando aqui de uma pessoa que, no caso, não tem conhecimento. Estamos falando de alguém que era conhecedor, né? Exatamente, bem colocado. Então, Davi, como eu estava dizendo, quando ele recebe a presença de Natan, e Natan revela até como fosse uma parábola explicando, né, o pecado que Davi, de forma que ele não, assim, diretamente não soubesse. Davi, quando ele ouça aquelas palavras, ele se coloca de pé e condena aquele homem rico de pegar a única cordeirinha, ovelha que ele tinha, e sacrificava para fazer um guisado ao seu visitante, né? E interessante que ele não foi cauteloso. Parece que quando ele recebe aquela notícia do profeta, ele de pronto já se levanta e condena aquele homem. Quando o coração do homem está fora da posição divina, tem que ter essa cautela, que acaba se condenando a si mesmo, que era o caso aqui. Davi, ele chega e fala para o profeta o seguinte: esse homem deve sofrer 4 vezes mais que qualquer outro, certo? Que seja 4 vezes mais restituído àquele que perdeu. Só que ele não sabia que estava se condenando a si mesmo. Nós vemos que essa condenação até aconteceu na vida de Davi. Davi teve, infelizmente, a filha vituperada, estrupada. Por causa dessa consequência, um dos seus filhos foi assassinado em sua frente. O outro, Amon, foi assassinado em sua frente. Absalão, que matou o seu irmão Amon, né? Ele quer, assim, que eu posso dizer, usurpar o trono do pai. E por fim, Davi perde também o filho que era gerado em Betseba, né? Então ele teve 4 vezes essa condenação que ele fez com o general Urias. E para encerrar, irmãos, nós temos que ter a cautela nessa questão de julgar alguém, porque lá no livro de Provérbios, né, capítulo 14, versículo 16, Salomão ele deixa algo interessante para nós. Diz assim, na versão NVI, Provérbios 14, 16. O sábio, ele é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo encolariza-se e se dá por seguro. Amém. Então, nós temos que ser cautelosos. Como foi bem colocado aqui, né, pelo pastor Evalcir, que nós vamos colher as nossas ações do que fizemos. Não tem como nós plantarmos, eu sempre digo, né, na EBD, não tem como nós plantar melancia e colher um pé de abóbora. Então, nós colhemos aquilo que plantamos. Não podemos tomar decisões precipitadas. Exatamente. Né? Davi, ele foi precipitado na decisão dele, né? Nem imaginava que era algo que falava dos seus próprios atos, né? E então a gente tem que tomar cuidado com esse pré-julgamento, emitimos julgamentos, principalmente quando eles são infundados. Nós não somos detentor de toda a verdade, mas nós temos ao nosso alcance a palavra de Deus
que nos dá base para alguns detalhes, não para julgarmos, né? Eu acho isso interessante. Mas, pastor Evalcir, as pessoas que têm em si um espírito crítico, né, criticam tudo, às vezes, será que elas às vezes escondem os seus próprios erros, né? Criticam os outros sem empatia, e é uma palavra muito usada hoje nos nossos dias, né? A crítica é um atributo do ser humano? Será que é um atributo que Deus deixou em nós ser críticos, né? É correto? Como que é a nossa posição acerca disto? Pastor Fábio, interessante um comentário seu anterior, que imperfeitos e falhos, mas nós temos a palavra de Deus, né? Que é o nosso balizador, né? Mas pensando nessa sua pergunta, é interessante, eu li uma frase que diz assim: não aceite crítica de quem nunca construiu nada, né? É interessante pensar nisso, né? Porque a sua pergunta ela é pertinente, né? Tem gente que tem um espírito crítico, critica tudo, né? E tem aquela ideia construída atualmente aí, né? Eu posso fazer uma crítica construtiva? Não existe crítica construtiva. Toda crítica é uma crítica, né? E tem pessoas que criticam, que é o tal do pitaco, né? Nós temos que dar um palpite, dar um palpite. Ele quer dar um palpite, né? E é interessante pensar isso, porque eu estava vindo para um culto um dia, ouvindo rádio, e o apresentador ele foi fazer a oração final e ele deu um lindo conselho. Um lindo conselho. Em relação à obediência ao líder, em relação à obediência às lideranças, à palavra de Deus. E minha esposa no carro, e eu disse a ela: meu bem, é lindo o conselho dele, só que eu o conheço, né? E eu sei que o proceder dele não é conforme o que ele estava falando. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Exatamente. E aí é difícil, porque essa ideia de crítica, de opinar, a gente tem que olhar para o texto da palavra, e a lição ela traz esse bojo para a gente, né? Que os escribas e os fariseus, eles eram peritos, né? Jesus está tratando com eles, né? Em julgar, e eles eram autoconfiantes e justos em seus próprios olhos, seus próprios olhos, né? Lucas capítulo 18, verso 9, vai falar da parábola do fariseu e do publicano, e nos dá um leque muito grande para se pensar, né? Um se auto-justificando pelos seus méritos externos, pessoais, e o outro, o publicano, pedindo misericórdia, né? E Jesus vai perguntar: quem que saiu justificado dali, né? Essa é a ideia. Então, aceitar crítica, eu acho que nós podemos olhar, até aceitar uma crítica, mas de quem já viveu, de quem já teve uma experiência, pastor Fábio. E mesmo tendo experiência, nos cabe julgar, né? Exatamente. A gente acho que Cristo deixou a gente mais como aconselhador. É verdade. Né? Só que a maioria das vezes o conselho acaba sendo uma crítica e querendo ensinar as pessoas aquilo que às vezes nem nós mesmos praticamos, né? Isso é verdade. Agora é interessante, a gente precisa, a todos que estão nos assistindo também, né, parar, às vezes, para ouvir conselhos, né? Isso é bom, faz bem, né? Mas antes de dar o conselho, antes de fazer a crítica, vale a recomendação máxima de Paulo na 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 28, que já foi citado aqui hoje. Examine-se, pois, o homem primeiro a si mesmo. Eu faço uma autoavaliação de mim primeiro, para depois pensar se posso ou devo opinar ou fazer uma crítica. Eu cuido de mim primeiro, depois eu vou pensar em cuidar da casa do meu irmão. Apesar que a recomendação bíblica é que a gente deve cuidar primeiro da nossa casa, né? Se nós não temos cuidado da nossa casa, vamos colocar a nossa casa como nós, a gente vai querer cuidar da vida do nosso irmão, né? Eu acho que Cristo, nesse ponto, ele foi bem cauteloso, mas ele foi bem incisivo quando ele disse que nós não podemos emitir julgamentos. Pastor Fábio, nós estamos todos na mesma posição, né? É interessante, dentro dessa reflexiva, o que o próprio textuário nosso vai dizer no 7:2 de Mateus, né? Porque como o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, hão de medir a vocês. É o peso, né? Exatamente. É o peso. Você acha que está fazendo um bem, julgando, mas você está colocando uma carga pesada sobre o teu irmão, mas cuidado que aquela carga, uma hora ela vem para você, né? A medida que você está colocando nele vai vir para você. A lei do retorno, né? Exatamente. Se possível fazer um comentário só que Sim. Não um comentário, é uma frase que eu li essa semana de Rick Joyner. Ele diz que o espírito da pobreza é irmão do espírito da crítica.
Meu Deus. Verdade. Interessante. Isso é uma parceria forte. Interessante, interessante. Mas agora eu quero deixar uma pergunta aqui para o professor Moisés, Pois e eu não, sei que ele pastor. está ansioso para trazer essa resposta para nós, né? E agora é forte, né? Queremos mais uma vez convidar você que está acompanhando essa programação, divulgue nosso programa. Ele está nesse novo formato, né? O programa da Escola Bíblica Dominical. Espero que a gente possa estar também atendendo os nossos professores, não só do campo de São José dos Pinhais, mas de todo o Brasil, onde esteja chegando essa programação, que seja a bênção dentro da sua casa, dentro do seu lar e principalmente na sua igreja. Professor Moisés, na questão do julgamento, como podemos encaixar a palavra, aquela que citamos no começo, dentro do julgamento? Como que nós podemos encaixar a palavra misericórdia, cautela, né? A longanimidade ensinada pelo Senhor, ser precipitado, como foi mencionado aqui, nas decisões. Como que a gente pode encaixar aí essa palavra misericórdia e cautela nesse julgamento? Pastor Fábio, essa sua pergunta é bem contundente, porque trata de 3 palavras que são elas: misericórdia, cautela, também longanimidade e precipitação, né? Incluindo uma que é a precipitação. Também tem tudo a ver com o julgamento, né? E a gente também observa, querido, que se trata também de características e atributos comunicáveis de Deus. A gente, quando estuda teologia, né, vocês que são teólogos, a gente observa que existem atributos não comunicáveis e atributos comunicáveis. Os não comunicáveis, onisciência, onipresença, onipotência e a glória de Deus, que ele não reparte nem dá a outro, como diz o texto de Isaías. Não cortando o senhor, então quer dizer que eu posso exercer a misericórdia, a cautela e a longanimidade? Com certeza, porque são atributos e características que Deus comunica e tem um imenso prazer de compartilhar com os seus filhos. E o que a gente observa acerca de misericórdia, né? A palavra misericórdia vem do original latim, que ela é a junção de 2 palavras: misere, que significa compaixão, e córdia, que significa coração. Então, na junção, nós temos o significado ter compaixão com o sentimento do coração. E a gente observa, querido, que Deus é um Deus misericordioso. Texto áureo, capítulo 6 e 36 de Lucas, Ele diz, ensina o que ele faz, né? exatamente. Sede, pois, misericordiosos, como o vosso Pai Celestial é misericordioso. Com relação à cautela, cuidado, zelo, será que Deus é zeloso? Será que Deus é cauteloso? Isso também são atributos que Deus compartilha com seus filhos. Deus é um Deus zeloso, como diz um dos profetas, e ele compartilha esse zelo com nós, seus filhos. E a longanimidade, tanto nas palavras de Jesus, como também nas palavras dos apóstolos, além de ser um atributo de Deus, é um fruto do Espírito que deve ser vivenciado pelos súditos do reino. Então, com isso, Jesus ensina aos súditos do reino que no exercício e prática da fé, no que diz respeito ao relacionamento com os nossos irmãos e com o nosso próximo, e principalmente no tocante ao julgamento, precisamos ter misericórdia, precisamos ter zelo e cautela e precisamos também desenvolver a longanimidade, que nada mais, nada é do que um longo ânimo, não é? Termos paciência nas horas das decisões dos nossos relacionamentos e principalmente quando emitirmos qualquer opinião acerca de qualquer atitude daquele que está ao nosso redor, não é? Nosso próximo. Se a gente buscar em Deus a longanimidade, no caso aqui, como foi mencionado, a misericórdia, a cautela,
nós vamos receber do Senhor sementes. Claro. Para que a gente plante e aprenda a exercer. Exercer no relacionamento com os nossos no nosso relacionamento. Irmãos. Exatamente. É importante a gente mencionar que, mas como que é algo que vem pronto? Não, a gente vai aprender a exercer a misericórdia, a longanimidade, a caridade, né? Não sermos precipitados. E eu não posso deixar de mencionar aqui a questão do bom samaritano. Isso. O menos improvável foi aquele que exerceu de misericórdia, né? E se posicionou de uma maneira, né? Todos passaram de longe, mas o bom samaritano, ele foi até além de ser misericordioso, né? Ele falou, cuida dele, o que ele precisar, faça, e o dinheiro que eu estou deixando, se não for suficiente, quando eu votar, eu pago o restante que falta. Pastor Evalcir, só quer mencionar alguma coisa antes da gente ir para um rápido intervalo? Pastor Fábio, somente pedir a todos aqueles que nos assistem para que continuem conosco, compartilhem através das plataformas digitais, através da TV Mão Amiga mesmo, do site, do YouTube. Divulgue a nossa programação, esteja conosco, ajude a proliferarmos esse canal de comunicação. Glória a Deus. Amém. Queridos, nós vamos então para mais um rápido intervalo. Não saia daí, fique aí, nós já voltamos com o programa Escola Bíblica Dominical. Prepare-se. Você vai viver os dias mais lindos e inesquecíveis de sua vida. Prepare-se para conhecer os lugares, andar nas ruas, sentir o aroma, o clima, sentir o seu coração bater mais forte, pois você vai caminhar no mesmo local em que o nosso Senhor andou. Vem aí. Caravana Egito e Israel, sob a liderança do pastor Ival Teodoro. Você vai se emocionar junto com a gente, visitando esses lugares históricos. Museu do Cairo, um dos mais importantes do Egito, as famosas pirâmides, a Esfinge e muito mais. Vamos subir ao Monte Sinai, onde Moisés falou com Deus face a face. E ainda, Mar Vermelho, Mar Morto, Jericó, Tiberíades, Cesareia Marítima e Belém. E o seu coração vai bater mais forte quando estivermos entrando em Jerusalém. Visitaremos o Monte das Oliveiras, com vista panorâmica da Cidade Santa. Entre outros lugares maravilhosos que, com certeza, jamais sairão de sua mente. Caravana Egito e Israel. A viagem dos seus sonhos já foi marcada. Maio de 2023. Pagamento facilitado. Informações e reservas. Pastor Bruno Aristich, 41999769617. Adriane Navarro, 11-97797-6149. Realização Montanatur. A nossa clínica odontológica Sorridelli tem o prazer de cuidar da saúde bucal dos nossos pacientes, sempre com muito amor, carinho e dedicação, levando em conta a individualidade de cada um. E essa é a razão de nos despertarmos a cada manhã para mais um dia de trabalho, sempre com o compromisso de servir o próximo, devolvendo motivos para um sorriso feliz. Meus queridos irmãos, estamos voltando com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Hoje especial, nós estamos estudando a lição de número 11, que tem como título Sendo Cautelosos nas Opiniões. Nós já tivemos 2 blocos do nosso programa, relembrando que o tema central ou geral da nossa revista nesse trimestre é os valores do reino de Deus. Se você é professor ou aluno da Escola Bíblica, espero que esse programa esteja sendo bênção para você. Compartilhe, divulgue a nossa programação. Você pode nos ajudar muito compartilhando esse programa, tá bom? Voltando aqui ao terceiro e último bloco do nosso programa, nós já tivemos 2 blocos onde nós falamos aqui
acerca da cautela, da maneira de como nós devemos tratar as pessoas, né? No bloco 2 nós abordamos, devemos primeiramente olhar para nós mesmos, é muito importante a gente mencionar isso. E no bloco 1 nós abordamos na questão de não devemos julgar os outros. Vimos a questão do posicionamento de Cristo, né, a orientação para a sua igreja, para o seu povo, embora nós sabemos que é difícil para nós seguirmos à risca tudo, mas o Senhor deixa para nós a posição de tentarmos o máximo que pudermos atingir o objetivo. E ele nos fala duas palavras-chave que mencionamos aqui nessa revista, né, nessa lição, melhor dizendo, que é a palavra misericórdia e cautela. Mas, presbítero irmão Davi, bloco 3 do nosso programa, hoje nós estamos aqui falando sobre uma lição muito importante. Eu queria lhe perguntar acerca de Deus. Deus, ele é severo? E agora a gente vai falar de algo que todos, né, muitos acham que Deus ele é severo nas suas ações. Deus ele é severo. Como o Senhor encaixa a sua bondade e a sua justiça, né? Bondade e justiça, como que elas se encaixam, né, juntos aí no olhar de Deus? Como se dá esse aspecto? Eu vou até usar a palavra-chave cautela para explicar a severidade de Deus. Muitos até desavisados, não conhecedores, né? Sabem, confundem a palavra severidade a ver com uma pessoa rude, firme, forte. Né? Se Deus é severo, sim, no meu ponto de vista ele é, mas eu quero explicar uma coisa. Temos que entender que a severidade de Deus, ela é como que sendo justiça. Ele é justo. E quando fala em justiça e julgamento de Deus, o julgamento dele é justo, ele é reto, ele é honesto e ele retribui esse julgamento conforme ações de cada um. Então nós, como os servos do reino, nós temos que cuidar disso. Nós somos imitadores de Cristo, nós temos que cuidar. Nós somos reflexo. O mundo nos vê, as pessoas nos vê como o reflexo dele. E apesar de um mundo, uma geração corrompida, eles esperam de nós cristãos santidade, retidão. Então nós temos que ter essa cautela, né? Mas em questão de julgamento, Deus ele é sim severo. Ele não faz acepções de pessoas em seu julgamento. Conforme até na lição aqui, o comentarista coloca Romanos 11, 22, eu gostaria de ler Romanos 11, 22. Ele é interessante, né? Ele escreve aos Romanos falando sobre o futuro de Israel. Talvez a pergunta que os romanos fizeram a ele, como seria, né, esse julgamento sobre Israel? Aí ele responde assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres, uma condição, se permaneceres na sua benignidade, desta outra maneira também tu serás cortado. E também o versículo 32, porque Deus encerrou toda a humanidade debaixo da desobediência, para que todos usassem de misericórdia, né? Para com todos usar de misericórdia, para que ele viesse usar de misericórdia para com todos. Amém. E para nós terminarmos sobre a severidade de Deus, Deus ele é justo em seu julgamento. Ele dá segundo a cada um segundo as suas ações. Interessante que Jó, lá no Antigo Testamento, já falava sobre isso, né? No capítulo 13 e no versículo 11. E ele retribuirá, Deus, né, o homem conforme o que ele fez. Ele dará o que a sua conduta merece. Então, nós vamos colher aquilo que plantamos, aquilo que falamos. O mesmo peso que nós pesarmos, ou a medida que nós medirmos, seremos medidos. De uma maneira assim mais simples para os nossos, aqueles que estão nos acompanhando entender, acaba a bondade de Deus, acaba a misericórdia de Deus para entrar a justiça dele em cena? Eu gosto muito, pastor Fábio, da palavra longanimidade, até o professor que comentou. Eu gosto que a palavra longanimidade, ela traz a expressão de uma pessoa respirando fundamente, né?
e contando até 1000. Deus é assim conosco também, nós temos que ter essa longanimidade. Deus, ele é justo, ele é misericordioso, ao tanto que nós recebemos o perdão através de Jesus. Então há uma misericórdia, apesar dos nossos atos, nossos feitos. E a palavra nos diz que ele exerce misericórdia com todos. Só que essa longanimidade de Deus, ela também irá cessar. Ela virá também. Ele vai cobrar, ele é justo. Se ele é juiz, ele traz consigo também uma condenação. E ele vai condenar aqueles que não se encontrarem, né, no livro da vida. Ele vai condenar. Já estão condenados porque deixaram de crer também. Na congregação, onde pela misericórdia do Senhor nós estamos pastoreando, eu recebi essa pergunta de um aluno nosso e eu tentei trazer da melhor maneira possível, pastor Evalcir, para que ele entendesse, né? Eu falei para eles assim: não é que a misericórdia de Deus, a longanimidade e a bondade de Deus acaba, mas é que chega um momento em que ela precisa dar uma pausa para que a justiça entre em cena. Exatamente. Não é que ela acaba, porque senão fica só bondade, misericórdia e longanimidade. E a justiça fica fora de cena. Então eu entendo assim, né? Eu trouxe para ele de uma maneira, eu espero que seja fácil de entender. Chega um momento em que a bondade dá uma pausa, a longanimidade, porque a justiça precisa entrar em cena. E a Bíblia diz que Deus, ele é justo para com justos e com injustos também, né? Então é algo interessante a gente pensar, né? Mas, pastor Evalcir, aproveitando a oportunidade, e agora eu quero deixar uma pergunta bem complexa para o senhor, né? O senhor que é o nosso coordenador da Superintendência de Ensino do campo de São José dos Pinhais, da Assembleia de Deus, como nós podemos entender a maneira de Deus agir? Agora ficou difícil, né? Mas eu tenho certeza que o senhor vai poder trazer para nós. Como nós podemos entender a maneira de Deus agir, né? Quando se refere no ato de julgar? Eu acho que é difícil se colocar na posição de Deus. Como a Bíblia mostra Deus agindo em um julgamento, é difícil compreender Deus. A Bíblia chama o Senhor de justo juiz. E agora fica para o senhor essa resposta. Glória a Deus, né? Essa pergunta sua é pertinente, mas ela relaciona um pouco com a resposta do presbítero Davi. E você abordou também, pastor Fábio, sobre a relação de justiça, misericórdia, benignidade, bondade. Tem muita gente hoje pregando aí, Deus é amor, né? Deus é amor. Mas Deus só é amor porque ele é justo. Ou seja, a justiça, o atributo de Deus como justiça, né? O seu caráter, está acima de qualquer coisa. Ele é benigno porque ele é justo. Ele é compassivo porque ele é justo. Ele é misericordioso porque ele é justo. Ele é amor porque ele é justo. Não dá para inverter, porque se Deus não agir com justiça, muda todo, não tem como ele exercer o amor, né? Então eu gosto muito dessa linha. Agora, voltando à pergunta, entender a maneira de Deus agir, e eu penso, e é um texto na Bíblia maravilhoso, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7, quando a pecadora, uma mulher que foi pega no ato de adultério, ela é levada até Jesus é um teste, né? O que o Senhor vai dizer, né? E Jesus, ele é enfático, né? Quando a gente fala da maneira de agir, e Jesus, ele trata a lei de Newton, né? A lei de causa e efeito, né? Vamos pensar assim, né? Como que eu posso dizer? Toda ação, ela corresponde a uma reação, né? E eles trazem uma ação para ver qual a reação do mestre, né? E Jesus, ele é enfático na maneira dele responder: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Olha que coisa maravilhosa quando a gente traz esse âmbito, né, de Deus agindo, né? Jesus é o próprio, é o Filho de Deus, é o próprio Deus representado corporalmente na terra, e ele está agora dizendo: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu imagino que o próprio Cristo poderia ter exercitado ali a sua mira, né, a sua pontaria. Era o único que estava sem pecado. Era o único na condição. Era o único que poderia fazer. Quem poderia julgar, não julgou, né? E deixou um exemplo que... Até tanto que ele fala, nem eu lhe julgo. Essa colocação. Então, assim, olha que coisa maravilhosa. Como é a maneira de Deus agir? Ele age com misericórdia. Ele é justo, ele julga, mas ele julga com misericórdia. Exato. Ele vai lá para João dizer assim no Evangelho de João: eu dei o exemplo para que vocês façam conforme eu fiz. É claro que lá quando ele lava os pés dos discípulos, mas
Em toda a Bíblia, Jesus nos dá exemplo para nós praticarmos e seguirmos as suas pisaduras, os seus passos. Agora, quando a gente olha para Deus, você colocou a pergunta, a Bíblia chama o Senhor de justo juiz, né? O Salmo de número 7, verso 11, a primeira parte, diz que o Senhor é o justo juiz. Mas no texto da lição, se a gente for observar a fundo, Paulo vai citar a Timóteo, no capítulo 4, verso 8. O verso 7 ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E o verso 8 ele vai dizer assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Eu acho lindo essa colocação, porque a minha obediência a Deus, ela está em um relacional de amor e temor a Ele e a sua palavra. Ele é justo, eu sei que como juiz Ele vai executar juízo sobre mim, né? Então, se eu pensar nesse âmbito e parar só aqui, eu vivo com medo, pensando que é um Deus, aí eu volto, nós já comentamos isso, que é um Deus severo. Um Deus que parece que está no céu lá, com um cajado na mão, esperando os seus filhos errarem aqui para ele largar a madeira, descer a madeira. E não é essa a ideia. Pastor, a gente pode lembrar, o senhor me fez lembrar de algo interessante, a história de Martim Lutero. Esse era um dos medos dele. Ele achava que Deus era um Deus severo, que não usava de misericórdia com as pessoas, né? Então eu posso, com certeza, descansar e confiar no julgamento de Deus no que se refere aos meus erros, acertos. Sim, é importante essa palavra, descansar nele, porque a ideia da antiga aliança era de um Deus que tinha uma postura elevada e que julgava aqueles que estavam errando. Mas Jesus ele traz uma palavra tão linda nos seus evangelhos que ele diz assim: Abba, Pai, né? E nós aprendemos que a palavra Abba era ensinada aos filhos para chamarem seus pais. A primeira palavra que o judeu ensinava ao seu filho, né? Abba, né? Então ele, Abba, ele estava pedindo socorro, né? Dizendo pai, pai, pai. Então Jesus vai dizer, Abba, Pai, né? Ou seja, nós temos a liberdade, a oportunidade de nos relacionarmos com Deus. E essa base de relacionamento, ela é em amor. Ela é em temor ao Senhor, não em medo. Eu ouvi um comentário de um pastor, né, há algum tempo atrás, que ele mencionava assim que as pessoas hoje, elas, né, vão para o inferno não por causa do pecado que cometeram, mas por causa da graça que rejeitaram. Exatamente. Né? Então a gente entende, a gente vê o seguinte: o Senhor está de braços abertos para perdoar, é lógico. Ele não quer que a gente continue no erro, mas Ele nos dá uma oportunidade de acertarmos, né? Ele usa de misericórdia conosco, nos perdoa, né? Mas você pode ver que a maioria das pessoas rejeitam essa graça que tem poder para transformar a nossa vida. Ele não muda o homem, ele transforma o homem numa nova criatura. Então isso me chama a atenção porque é a graça de Jesus que nos alcança, né? Quando a gente fala da graça, entra a justiça, entra a misericórdia, a bondade. Ele não deixa de ser justo até na questão de tratar todas as situações, né? Interessante, só voltando à questão do tribunal, né, da mulher, ele usa o tribunal da consciência, e nós podemos ver que o tribunal da consciência era mais forte que o tribunal da lei de Moisés, porque a lei garantia a eles. E por que não apedrejaram? Porque na sua consciência eles também pecavam. Na sua consciência também, aquilo começou a fazer na mente dele assim, peraí, quem sou eu? Jesus é tremendo nessa questão, assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E é tão interessante, dessa fala da sua pergunta aí no comentário dos que estão à mesa, que o justo juiz, né, a forma de Deus agir. A gente olha para a antiga aliança, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 7, o episódio da separação de Davi, da unção de Davi. E Samuel, olhando como eu estou olhando, como nós aqui olharíamos, ele olhou para a aparência. E no capítulo 16, verso 7 do seu primeiro livro do profeta Samuel, ele vai dizer, Deus dizendo a Samuel, Samuel, não atente para a aparência, você está olhando o externo. Eu olho para o que está dentro, eu olho para o coração. É verdade. Então Deus ele trabalha. E aos Hebreus vem essa escrita no 4:13, né?
que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, né? Apta a discernir pensamento e intenção do coração. E aí, rapidamente concluindo a fala, eu abro isso, né? Ela é apta a discernir pensamento e intenção do coração, ou seja, antes de eu verbalizar qualquer coisa, ela já discerniu o que eu vou falar, mas ou melhor, ela já sabe o que eu vou falar, mas já discerniu qual é a intenção daquilo que eu vou falar. Então, o justo juiz, ele conhece de dentro para fora. A Bíblia fala que Deus não vê como quem vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus, ele vê o que está no coração, né? E agora eu quero aproveitar a oportunidade, fazer uma pergunta aqui ao professor Moisés, e eu quero pegar um gancho da história que o presbítero Davi mencionou no primeiro bloco, acerca de Davi, né? No exemplo de Davi, né? Como agiu a justiça de Deus, né? Como foi o desenrolar do trato de Deus no erro de Davi? Qual foi o veredito de Deus na pessoa de Davi acerca do erro cometido por ele? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas também errou, falhou. O Salmo 51 expressa o arrependimento de Davi, embora demorou muito tempo para reconhecer. Mas, professor Moisés, como que é o trato de Deus, a justiça de Deus para com o erro de Davi? Pastor Fábio, a gente percebe que o agir de Deus é completamente diferente do agir do homem, não é? Isso foi bem claro quando Jesus mostrou as atitudes dos falsos e pseudos religiosos, que fazia os seus julgamentos baseados só na aparência e não na reta justiça de Deus. Então a gente observa que Deus tratou a Davi através, mais uma vez vou mencionar, através da demonstração dos seus atributos. Atributos esses que já foi mencionado bastante, já foi aqui bem retocado, recalcado, né? Que é o atributo da longanimidade, do zelo, que é a cautela, da justiça e da imparcialidade, né? Quando Davi peca contra Deus, não é? Que a gente percebe que ele pecou e ocultou o pecado. E aí entra a longanimidade de Deus. Aproximadamente 1 ano e pouco, Deus tolerou, deixou, deu tempo, com bastante paciência, para ver se o rei Davi iria se conscientizar do seu ato praticado. Reconhecer o próprio erro. Isso, não é? E foi o adultério e o homicida que ele cometeu. Mas esse tempo não foi suficiente para Davi cair em si, se arrepender e pedir perdão a Deus. Veja aí o atributo da longanimidade de Deus. Deus deu tempo para ele vir, confessar e se arrepender. O outro atributo é a cautela, pastor, que também entra aqui em cena, quando Deus é zeloso e cauteloso também no tratamento da justiça do pecado de Davi. Observe que ele não chegou de supetão quando ele praticou o pecado, ele entrou na casa, invadiu, bateu e disse: eu vim para você prestar conta, você pecou, você adulterou, você foi homicida, então você vai ser destituído do reino e um pecado como este, segundo a lei, deve ser apedrejado, não é? Mas observe que Deus usa cautela, manda quem à casa de Davi? Um profeta, que chegou também orientado por Deus de uma forma cautelosa e zelosa, contando uma parábola que Davi não sabia nem, não era o que estava se tratando, quando ele concluiu, disse: esse homem é digno de morte. E nem assim ele caiu em si. Foi quando o profeta imaginava que era com ele, né? Apontou o dedo e disse: esse homem é você, esse pecador é você. E o outro atributo de Deus é a justiça, como já foi também aqui bem mencionada, né? Que Deus, após julgar Davi, Deus aplicou a reta justiça, porque Deus não passa a mão na cabeça de seu ninguém. E como diz a própria Escritura, ele não tem o culpado por inocente. Aplicou a justiça. Davi, não é?
sabendo que Deus era misericordioso, e em algum outro pecado ele disse: caia eu na mão de Deus e não venha cair na mão dos homens, porque Deus é grande em misericórdia. Então Deus foi justo, Deus foi zeloso e Deus foi longânimo no tratamento com o pecado de Davi. E o último, Deus foi imparcial. Imparcialidade é que a gente sabe que Deus tem filhos, não tem netos. E o tratamento que ele dá a um filho, ele dá a todos, principalmente quando se trata da justiça. Então não importava para Deus se fosse um juiz, um príncipe, um sacerdote, um profeta e muito menos um rei. Pecou, é culpado, vai ter que pagar com os seus feitos e vai ter que colher os frutos dos seus pecados. Deus trata com imparcialidade. Imparcialidade, né? Com certeza. Deus ele julga os seus filhos com bondade e com graça. Né? Claro. Deus sempre dá a oportunidade que primeiro a gente reconheça os nossos erros, né? Reconheçamos o que fizemos, e aí ele, lógico, não deixa. E a gente tem que entender também uma coisa importante, né? Deus perdoa pecados, mas as consequências vêm, né? Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Exatamente. O ladrão matou, vai ser preso, vai cumprir a pena. A graça alcança, o perdão alcança a graça, mas tem a pena que tem que cumprir, né? Então a gente vê Deus tratando de uma maneira toda especial, com zelo, com carinho e tantos atributos que foram mencionados na aula de hoje. Sem deixar, não é, de aplicar a reta justiça. É o seu programa Escola Bíblica Dominical e hoje nós estudamos a lição de número 2, que tem por título Sendo Cautelosos nas Opiniões. Né? Tivemos 3 blocos do nosso programa. Estamos finalizando aqui, querendo agradecer a você o carinho da sua audiência de estar conosco, avisando que esse programa continua, teremos ele todas as semanas aqui, você poderá estar acompanhando através da nossa TV Mão Amiga. Lembrando que esse programa, o programa Escola Bíblica Dominical, ele pertence à Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, que tem como presidente nosso pastor Ival Teodoro da Silva. Queria aqui agradecer a presença do presbítero irmão Davi Brizotti, professor Moisés, que esteve conosco, e queria passar aqui a palavra ao pastor Evalcir, que é o nosso coordenador da Superintendência de Ensino, agradecendo pela oportunidade que tivemos de estar expondo essa lição, e voltaremos na próxima semana com outra lição aqui no seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado, pastor Evalcir. Pastor Fábio, a gratidão é nossa, né? Esse programa eu creio que irá alcançar muitos lares. É a nossa gratidão a você que abriu as portas do seu lar, através do seu aparelho de TV, ou smartphone, ou outro aparelho que seja, para nós podermos chegar com essa programação. Esperamos que ela tenha podido alcançar o objetivo. Nós vamos agora a uma oração. Convidamos aqui o presbítero irmão Davi para fazer essa oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, diante de sua presença, nós estamos agradecidos, Senhor, por estar falando da tua palavra. Senhor. Que as palavras aqui, Senhor, invadam o coração dos professores, Glória dos a Deus. alunos da nossa EBD. Pai, que venha germinar, venha frutificar, Senhor, criar consciência. Amém, assim nós Jesus. pedimos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe a você que esteve conosco. Lembre-se, em todos os problemas e dificuldades que você estiver, a Bíblia é a resposta. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.